Olá, futuro escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça mais concorrido do nosso país. Pois é, estou falando com você que vai prestar o concurso para escrevente do TJ São Paulo, tá? É um prazer, então, estar com vocês na aula de hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Paulinha Bidóia, estou aqui para ajudar vocês com uma legislação. E o tema da lei de hoje será a Lei 10.261 de 1968. Essa lei, ela dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Então, sejam bem-vindos, vamos para a aula. Pessoal, é o seguinte, o que a gente tem que saber? Primeiro, o edital do TJ, ele pediu várias disciplinas e lá na matéria de conhecimentos específicos, ele quer uma parte para se conhecer a legislação. Então foram cobradas várias leis, tá? Mas a minha preocupação hoje, então, para essa aula, foi tratar do Estatuto, que é a Lei 10.261. Vale frisar, pessoal, que teve várias atualizações, então fiquem muito atentos a esse detalhe, ok? Ele começou pedindo não tudo sobre essa lei, e sim alguns artigos. Esses artigos, eles são voltados para os direitos, deveres e responsabilidades, então, dos funcionários, ok? Dentre os direitos, ele começa com o primeiro, que está lá no artigo 239. Lá no artigo 239, a gente encontra, então, o direito de petição, tá? E o que é esse direito de petição? Antes de eu falar com vocês, eu quero só um favorzinho, de coração. Pausa essa aula, se precisar, volta, vai no YouTube, se inscreva, deixa um comentário de alguma outra lei que você quer que eu faça e, por favor, aproveita para se inscrever e deixar o like, joia? Muito bem, então vamos voltar para falar do direito de petição. Eu peticionei isso para vocês, e aí? Eu te faço a seguinte pergunta: quando a gente ingressa com direito de petição na administração, será que o agente ele pode se recusar a fornecer a quem pede esse direito? Estamos indo peticionar. E ainda tem mais. Será que você deve pagar alguma coisa para a administração por pleitear isso aqui? Vou com vocês no slide agora, onde eu falarei sobre o artigo 239. Vamos lá, pessoal? Aí no slide a gente tem o artigo 239 e ele fala: é assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente de pagamento, o direito de petição contra ilegalidade ou abuso de poder para a defesa de direitos. Eu destaquei, como vocês podem ver, o caput do artigo 239. E agora volta comigo, eu quero falar para vocês o seguinte. Primeiro ponto, quem pode exercer o seu direito de petição? Será que é apenas a pessoa física ou será que engloba a pessoa jurídica? Volta aí. Olha para o slide, olha para essa lei. Se você tiver com a lei aberta, isso é bacana também para você estudar. Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, ela tem esse direito de pedir, de atrás do seu direito de petição. E vale falar que isso é gratuito, não pode se cobrar. Além de não poder cobrar, nenhum servidor, nenhum agente da administração, ele pode se recusar a apreciar, encaminhar, enfim, dar a atenção devida para esse fato aqui. Ok? Então, a parte de direito, quando começa no 239 para o concurso do TJ, ele focou no direito de petição. Sabendo essas informações, você vai conseguir ganhar muito tempo e vai para a sua prova mais tranquilo. Joia? Agora, o próximo passo está aqui em deveres e depois eu caminho com vocês nas responsabilidades. Todo mundo tem o seu dever, a gente tem um direito, mas você, futuro servidor, futuro funcionário do TJ São Paulo, você também tem os seus deveres a serem cumpridos. E vários são esses deveres. Eu trouxe para vocês, mais uma vez, vou chamar com vocês o slide para mostrar onde a gente vai encontrar essa parte. Vamos lá, pessoal? O que eu me preocupo com vocês? Vocês não criarem confusão na cabeça de vocês. Vamos ler o artigo 241. Claro que se você pegar a lei, a gente tem mais incisos e tem mais deveres a serem cumpridos, mas aqui estão os pegadinhas, tá? Primeiro eu vou ler, depois eu vou para a lousa e faço as devidas anotações, ok? Vamos lá então, são deveres do funcionário, eu trouxe aqui:
cumprir as ordens superiores, representando quando elas forem manifestamente ilegais, ou ainda residir no local onde exerce o cargo ou onde autorizado, providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento individual a sua declaração de família, proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública. Galera, vamos lá então, a gente falou do artigo 241, tem muita informação importante para vocês, e é o seguinte, ó, artigo 241, cumprir as ordens manifestamente ilegais, tá? Será que isso é correto? Bom, a gente tem um superior, e quando a gente tem um superior, por si só, né, a gente calcula assim, nossa, ele me deu uma ordem, então eu vou cumprir essa ordem. Ah, mas Paulinho, e se essa ordem ela for ilegal? Você sabe que ela é ilegal, será que ainda assim você tem que cumprir? Vejam bem, se for uma ordem manifestamente ilegal, você deve o que? Representar, tá? Então, muito cuidado com a banca do concurso, porque ela pode trocar esse verbo representar e falar cumprir, obedecer, tá? Você ter que fazer ainda que ela seja legal, mas não, se ela é ilegal, represente-a, ok? E outro ponto importante é com questão à localidade. Bota o slide lá para mim, pessoal, que é residir no local onde exerce o cargo ou onde é autorizado. Então vamos lá, esse TJ, por exemplo, ele abriu interior de São Paulo e capital. E aí você mora na capital, mas quer uma vida mais calma, mais pacífica. Afinal de contas, você vai ter uma remuneração muito boa. O salário que o TJ vem pagando aqui para interior ainda, ele acaba sendo muito compensador. E você quer sair da capital e morar no interior. Você passa no interior. Só que se você passa lá numa cidade muito longe da capital, muitos quilômetros, você deve o quê? Você deve morar, então, nessa região interiorana e não na capital. Como que você... A gente não está falando de home office, tá? A gente não está falando de trabalho em casa. Pensa que é um cenário de trabalhar fisicamente no local. Então, não tem como você trabalhar em um local e morar em outro. Então, geralmente, prima-se por morar no local onde se trabalha, tá? Claro que a própria lei diz aqui, ó, se for autorizado, tá? Se houver essa autorização. Então, para providenciar também que no assentamento legal estejam as declarações da família. Isso parece relevante, pessoal, mas tem muita importância, principalmente quando a gente vai cair aqui nas responsabilidades, tá? E o último, a gente deve proceder na vida pública e privada, onde se dignifique a função pública. Então, falou em função pública, a gente acha que a função privada está fora, mas não, pessoal, engloba as duas, pública e privada, ok? Não esqueçam, principalmente isso daqui, representar, grava isso. Vamos lá então, o artigo 244 diz que é vedado ao funcionário trabalhar sobre as ordens imediatas de parentes até segundo grau, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha, não podendo exceder a 2 o número de auxiliares nessa condição. Então, outra atenção aqui, ó, tá lá no artigo 244, que tem uma vedação, uma proibição, que é trabalhar para parentes até o segundo grau, tá? Então, se falar aqui de um outro grau, muito cuidado, porque é até o segundo. Mas, tá? Como o mundo do direito ele é feito de exceções, se for um caso de segundo grau, mas aí for um caso onde estiver em função de confiança e livre escolha, aí não tem problema, tá? Fora da função de confiança e livre escolha, há uma vedação, há uma proibição, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouco de responsabilidade. A gente viu então que o funcionário ele tem direitos, falamos dos direitos de petição, ele tem os seus deveres que estão elencados entre os artigos 241 a 244, mas é claro que o funcionário ele precisa ser responsável pelo que ele vem a praticar dentro da administração. E ele pode praticar atos, né, que gerem a eles responsabilidades em 3 esferas, que são independentes, porém harmônicas entre si. Você sabe me falar quais são essas responsabilidades? É o seguinte, a gente tem então as responsabilidades administrativa, a responsabilidade civil, e temos ainda a responsabilidade penal. E aí eu te faço a seguinte pergunta. Eu, Paulinha, trabalho no TJ São Paulo e eu cometo ali uma imprudência
algo errado, onde eu serei penalizada, responsabilizada na esfera administrativa. Eu, Paulinha, que fui então penalizada na esfera administrativa, não posso ser julgada na esfera civil ou na esfera penal? Não, pessoal. O fato de ser julgado na administrativa não exime, não exclui a possibilidade, se for o caso, de eu ser responsabilizada civil e penalmente. Ainda que elas sejam independentes, lembrem-se, elas são o quê? Esferas harmônicas entre si, ok? Então, eu fiz essa pergunta para vocês, agora eu quero jogar um slide, a seguinte informação, pessoal. Lá o artigo 251, ele vai falar das penalidades e da sua aplicação. Então, como que eu vou saber que esfera que eu tô, como que eu vou ser penalizado? Lá no artigo 251, então, a gente dá início para as penalidades. Só mais um ponto aqui, galera. Se de repente eu precisar pagar alguma indenização, eu posso? Pode também. Está aqui dentro da responsabilidade. Se for um ato indenizatório, nada impede que isso aconteça, tá? Vamos junto então, ler o artigo 251, as principais penas disciplinares aqui estão todas, inclusive, ó. São penas disciplinares, a gente tem 6 delas, ok? São a repreensão, a suspensão, multa, a demissão a bem do serviço público, nós temos ainda a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, tá? Só uma dica, fiquem aí na lousa, vocês podem ver que o ponto 4 e o 5, vejam, eles são separados. Então a gente tem a demissão e a demissão a bem do serviço público, porque elas são penalidades diversas umas das outras, ok? O que eu quero falar com relação a isso? É o seguinte, a banca vai te contar um caso, né, aquele caso lindo e maravilhoso, tudo vai fazer você pensar que a penalidade, deixa eu olhar ali, ela é de demissão a bem do serviço público, mas ela é uma pena única, exclusivamente de demissão, tá? Como que você vai saber quando a gente está falando de pena de demissão a bem do serviço público e demissão simples, tá? Tem que saber todas? Tem, mas essa aula aqui, ela está sendo os principais pontos que podem ser cobrados na sua prova e eu quero apenas te ajudar. Nada impede, é claro, que você deixe aqui nos comentários desse vídeo as dúvidas que você tem, tá? Que eu vou esclarecer para vocês. Vamos lá então, pessoal, ó, a gente vai encontrar a pena de demissão única e exclusivamente nos casos de abandono do cargo, procedimento irregular, que é de natureza grave, nós temos ainda a ineficiência no serviço, a aplicação indevida de dinheiros públicos e ainda a ausência ao serviço sem causa justificável por mais de 45 dias interpoladamente durante um ano, tá? Ainda com relação a isso que eu li para vocês. O ponto 2, procedimento irregular de natureza grave. Vejam bem, ó, a natureza que ele aponta é grave. Como que na sua prova vai vir, pessoal? De natureza gravíssima. E aí? Isso aqui vai ser uma penalidade de demissão? Não, porque o correto é a natureza grave. Então, muito cuidado, porque ela gosta de trazer gravíssima. Gravíssima está errado, tá? O correto é a natureza grave. Outro ponto aqui muito importante é quando a gente fala da ausência ao serviço público sem causa justificável, tá? Então, não há causa para esse funcionário ele se ausentar do serviço público, mas aqui, por favor, abram os ouvidos, ó. É algo super importante que diz relação ao tempo, que é o seguinte, ó. Se for por mais de 45 dias, tá? E esses 45 dias, eles podem ocorrer de forma interpolada. Leia-se. Não precisa ser 45 dias consecutivos. Ele falta, por exemplo, 30 dias no mês de setembro, depois ele falta mais 10 em outubro e aí ele falta mais 5 em novembro. Dá os 45 dias que não se dão de forma contínua, porém interpoladas. Mas esses 45 dias de forma interpolada, elas devem acontecer dentro do quê? Dentro do prazo de um ano, ok? Então, tudo é importante, tudo, mas muita atenção nesses pontos que eu trouxe para vocês, ok? Para finalizar essa aula, ainda falando sobre a penalidade da demissão, tem aquela parte, joga o slide de novo, ó, que eu quero falar com vocês sobre a ineficiência no serviço. Paulinha, quando será que é um caso de ineficiência no serviço?
você não tem que saber aqui, já, porque o que o edital ele pede, né? Ele pediu os artigos que ele quer, ok, você já sabe disso, só que você não sabe o que a banca pede, né? A nossa querida banca VUNESP, que irá aplicar essa prova. Ela pode contar um caso, mas na lei, o texto de lei, ele não fala o caso específico de ineficiência no serviço. Aqui eu quero te falar que você vai aplicar a demissão desse servidor. Veja bem, pessoal, a demissão é algo muito grave. Então, bom, vamos pensar no seguinte cenário. Você está se preparando para o concurso do TJ, já vem ao longo dos anos estudando, passou por esse momento de pandemia e 2021, abre-se então um edital do TJ e aí você que ralou, que não sofreu nenhuma pena grave, de natureza grave, a ponto de ser demitido, que não abandonou o cargo, você é declarado ineficiente e é o que? Demitido. Será que isso é fácil de acontecer? Então, pensem comigo, a administração, para julgar um caso, para julgar uma pessoa ineficiente, vai um bom estudo, uma boa análise. Por quê? Ela será julgada ineficiente se ela não puder o quê? Se ela não puder ser readaptada. E a readaptação é o quê? É uma forma de provimento que nós conhecemos dentro do quadro administrativo. Então, se ela não puder ser readaptada, né? Quando a gente fala em readaptação, ela será então ineficiente. Deixa eu contar o caso então da readaptação para você saber dessa ineficiência, que é o seguinte. Eu, Paulinha, trabalho no TJ com determinada função e eu ali trabalhando, eu torço o meu punho, eu torço meu braço, eu digitava o dia inteiro e era bem no direito e eu não conseguia digitar com o esquerdo, fazer mais nada com o esquerdo. O que teve que acontecer comigo? Eu tive que ser o que? Readaptada, porque aconteceu algo que foi então de natureza física, uma incapacidade, ainda que seja uma incapacidade momentânea, temporária, ela é de natureza física, mas vale falar que pode ser também de natureza psicológica, tá? Natureza mental. Então, eu sou readaptada, mas aí, se for um caso, gente, um caso mais extrapolante, que não puder, então, ser readaptado, esse funcionário, esse servidor que ele é ineficiente, ele será, então, demitido. Ok, pessoal? Então, eu encerro por aqui, falei com vocês direitos, deveres e as responsabilidades. Eu espero que você tenha gostado muito dessa aula e lá no comecinho eu pedi para você se inscrever. Se você ainda não se inscreveu e gostou dessa aula, esse é o momento. Vai aqui no nosso YouTube, se inscreva, deixa o seu like e pode deixar qualquer comentário que eu respondo para vocês. Alguma outra lei que você quiser que eu faça, também faço e isso me disponibilizo com vocês. Boa sorte, a prova de vocês está chegando, o edital ainda, o período de inscrição ele está aberto até o dia 2 de setembro e a prova ela vai acontecer em outubro. Você tem tempo sim para estudar, confie em você, vai em frente que eu estou aqui para te auxiliar. Então é isso, um abraço, até mais. Deixa eu apagar a lousa rapidinho, eu me despedi de vocês, mas eu deixei um presentão para vocês que está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Eu, com muito carinho, deixei questões anteriores da prova do TJ São Paulo, tá? Então, se você vai fazer a prova do TJ e quer saber como treinar com questões, vai abaixo aqui na descrição e vai falar, gente, é igual direito de petição, tá? Seja pessoa física, pessoa jurídica e é o que? Gratuito. Te espero. Até mais.